Oi gente, eu sou o João Vitor, esse é o Cobra Letrado e no vídeo de hoje vamos fazer um vlog da Maratona Literária de Inverno 2024. Bom, se você acompanha as bookredes, vocês já devem saber que todo ano o GF, o Geek Freak, nosso maravilhoso, sempre faz 2 vezes ao ano as maratonas literárias, Sempre tem a de verão no início do ano e a de inverno no meio do ano. E agora chegamos na Maratona Literária de Inverno desse ano e eu estou muito animado porque eu costumo participar de todas. Eu sempre fico muito ambicioso nessas maratonas, querendo ler absolutamente a minha estante inteira, e dessa vez não foi diferente. Eu me propus ler 10 livros. Vamos ver se no final desse vídeo eu consegui ler os 10 livros. Mas enfim, estou gravando esse vídeo, esse take, no dia 1 da maratona, dia 13 de julho. Já começa de fato, meio-dia que começa. Agora, acho que é tipo 11 e pouca da manhã, eu acabei de acordar. Faz um tempinho, na verdade. E eu já tô animado pra começar o dia lendo. Dessa vez a maratona tem um tema de transporte entre realidades. Então a gente pode ir de uma realidade para outra, e cada uma dessas realidades é uma categoria de livro pra gente escolher aí a nossa leitura. Então, no final de tudo, temos 9 categorias de livros, e eu vou mostrar pra vocês aqui quais livros eu escolhi para cada categoria. Já mostrei no vídeo de TBR, então depois vocês vão lá conferir, mas vou dar aqui só uma recapitulada. Eu escolhi Pequeno País para a realidade de livros físicos, O Imenso Azul, Entre Nós, para a realidade de protagonismo feminino, Um Reino de Carne e Fogo para a realidade de continuações de série. Pois é, gente. Pretendo ler esse calhamaço numa maratona. Será que vai dar bom? Vamos ver. Outro calhamaço, Quarta Asa, para a realidade de um livro lançamento, Antes que o Verão Acabe, para a realidade de livros únicos, O Crime do Bom Nazista para a realidade de livros nacionais, O Quarto de Giovanni para a realidade de livros encalhados, que eu tenho esse livro há muito tempo aqui na minha estante, Dois Irmãos para a realidade de livros clássicos, e para esse daqui eu dei uma roubadinha, porque eu não estava muito afim de ler livro clássico, então eu acabei escolhendo uma HQ para ser mais fácil de eu conseguir ler um livro clássico, mas tá valendo também, E por último, para a realidade de livros digitais, eu escolhi Bem Casado, do Pedro Poeira, que estou muito animado para ler. Só que tem um porém, a gente não pode ler esses livros numa ordem qualquer que a gente queira. A gente precisa ler na ordem o mapinha lá que o GF decidiu para fazer sentido para a história da maratona. Vou mostrar logo para vocês esse mapinha, até para ilustrar aqui a minha decisão de por onde começar. Mas uma outra coisa também muito legal é que durante os dias a gente pode concluir algumas atividades que nos dá pontos extras. Por exemplo, ler durante 1 hora, se eu não me engano, acompanhar alguma live que o GF esteja fazendo, no dia. Então tudo isso te dá alguns pontinhos extras no final. E detalhe, também tem uma leitura extra para caso a pessoa queira fazer. E é óbvio que eu me desafiei também a fazer essa leitura extra, e eu botei Que Amar Quer Dizer, do Mathieu Lindon. Então, se eu conseguir terminar, os 9 livros, vou pegar esse aqui também para ler. E eu quero começar com um que não é tão grande, que eu acho que vai ser mais rapidinho para ler todo ainda hoje, no dia de sábado. Vamos ver se vai dar certo. E estou falando do Imenso Azul, Entre Nós. É um livro que também está na minha estante há algum tempo. Eu já tô há alguns anos querendo ler, e pelo que eu já ouvi do livro, também tem boas críticas. É de uma autora do Ghana, então serve aí para diversificar as minhas leituras. E tem o protagonismo feminino, que é uma das realidades da maratona. Então eu vou começar por esse daqui. Olha, gente, essa daqui é a minha TBR, e esse daqui é o caminho, o tal caminho que eu falei pra vocês que a gente precisa fazer, Então a gente só pode ir para a próxima realidade que esteja conectada com a realidade que estamos atualmente. Então, por exemplo, eu vou começar com o protagonismo feminino, com o Imenso Azul, Entre Nós. Então, o próximo livro que eu vou ler só pode ser ou Bem Casados ou Pequeno País, porque eu preciso necessariamente fazer aqui um caminho. Eu decidi começar aqui por baixo, não sei porquê, não teve uma
uma estratégia nem nada, mas vou começar aqui por baixo e aí depois eu decido se venho aqui pra cima ou se venho pra cá. Na verdade, eu também posso vir pra cá, né, pro meio, mas eu sei que eu não tô muito na vibe de ler a quarta asa agora, vou deixar um pouquinho mais pra frente. Mas então vamos começar por esse daqui, e como eu falei, né, tem ali os bônus, então isso aqui eu posso inclusive colocar todo dia, né, todo dia eu posso chegar aqui e marcar que eu li 50 páginas, que eu li 2 sessões de 1 hora de leitura, que eu postei sobre a leitura usando a hashtag da MLI e tudo mais. Bora lá, que eu quero começar o Imenso Azul Entre Nós. Aqui, gente, já estou no aguardo de GF aparecer. Já é meio-dia, inclusive, mas ainda não apareceu de fato, tá aí na introdução, né? Animado. Começou, gente, primeiro sprint iniciado, e eu já vou pegar aqui, ó, meu livrinho, O Imenso Azul Entre Nós. Vou começar com protagonismo feminino, né, como eu falei pra vocês. E tô com muita expectativa, né? Então, bora lá começar essa história. E aí, pessoal, hoje é domingo, então a gente já passou aí quase 24 horas do início da maratona, e eu terminei de ler O Imenso Azul Entre Nós, e eu fiquei completamente apaixonada por esse livro, sério. Eu já tava com alguma expectativa, né, porque eu tinha ouvido muita gente falar bem, mas, sei lá, a familiaridade, o acolhimento que eu senti enquanto eu tava lendo foi indescritível. É um livro muito diferente pra mim, porque vai tocar em assuntos muito de família, de ancestralidade, de voltar às raízes e se reencontrar com a sua irmã gêmea, no caso desse livro aqui, que, cara, eu achei a história toda muito bonita, toda muito reconfortante, sabe? Eu tava sempre com uma sensação de que vai dar tudo certo, independente da jornada de cada uma das irmãs, em algum momento eu sinto dentro de mim que isso vai dar bom. Eu comecei a ler ontem mesmo, naquele momento que começou a maratona, mas aí depois eu tive que fazer várias outras coisas, então eu acabei deixando de lado. Eu fui pegar mesmo pra ler, tipo, engatar na história hoje de manhã, que eu acordei muito cedo, e peguei e terminei, assim, sei lá, eu li em 60% do livro de uma vez só, agora de manhã. O ritmo dele é muito bom também, apesar de que a diagramação, gente, não é dos melhores, tá? Devo falar aqui. Mas enfim, aqui a gente vai acompanhar a história das gêmeas Hassana e Husseina, se não me engano, é Husseina. E elas são brutalmente afastadas quando elas ainda são crianças. Se não me engano, elas estavam com 10 anos quando elas foram afastadas e separadas uma das outras. Que elas moram numa pequena aldeia ali no continente africano, e elas vão vendo cada um dos familiares dela sendo perdidos pouco a pouco. Primeiro é o pai, depois a mãe, depois os irmãos. É uma infância muito sofrida, até que, em um determinado dia, a aldeia delas é atacada, ateiam fogo em todas as hospedagens ali e tal, e vão dividi-las, né? Vão levá-las cada uma para um lado. Elas são escravizadas e cada uma vai tentar seguir um rumo aí pra conseguir tanto a liberdade como também conseguir reencontrar a irmã perdida. A Hassana, ela vai continuar no continente africano, ela vai pra Costa Dourada ali do continente africano, e ali ela vai conseguir encontrar muita gente boa, que vai de fato apoiá-la nessa jornada aí desafiadora que ela tem pela frente. Então ali ela vai conseguir se educar, ela vai conseguir aprender a ler, a escrever, ela vai criar amizades, arrumar um emprego, arrumar uma base ali que lembra um pouco uma figura materna. E já a irmã dela, a Husseina, ela parte num navio em direção à Bahia, que é onde ela encontra o verdadeiro dom dela, que é de seguir o candomblé. Então ela mergulha de cabeça nos preceitos do candomblé, nas tradições e tal, e ela até vira uma pessoa importante ali na comunidade em que ela está inserida na Bahia. E o livro traz muito dessa questão religiosa, da fé, das crenças. Eu gostei muito porque, assim, eu não sou uma pessoa muito ligada a nenhuma religião, e aqui eu consegui aprender muita coisa, né, sobre os orixás e tal, e eu achei essa parte muito bonita, da conexão dela com a fé dela. Permeia ali todas as escolhas que ela faz. No meio disso tudo, ela também vai ter uma figura materna muito importante, ela vai ter uma paixãozinha ali de adolescente,
E aí, como eu falei, todas essas pequenas coisas do dia a dia vão traçar esse caminho de cada uma delas em direção a outra irmã. Até porque elas têm sonhos em que elas sabem que é o sonho da irmã. Então a Hassana, enquanto tá lá na Costa Dourada da África, ela tem alguns sonhos, principalmente quando ela tá triste, que ela tem certeza de que é onde a irmã dela, a Husseina, está. E é até por isso que ela sempre pensa, tá, eu sei que ela tá perto de um grande lago azul. Depois ela vai descobrir que é o oceano, por isso que tem aqui o nome do livro, né, O Imenso Azul Entre Nós. A Husseina, por sua vez, também tem esses sonhos com a irmã, só que a Husseina é um pouco mais assim... Tá, eu quero criar a minha individualidade aqui, eu quero traçar o meu próprio caminho. Não sei se a minha prioridade é achar a minha irmã. Já a Hassana não, ela tá 100% focada em encontrar a irmã perdida dela. Aí depois, conforme os tempos vão passando, a Husseina até acaba mudando de ideia e vai encontrar a irmã. A história inteira é sobre essa busca de uma pela outra e eu achei muito bonito. Muito, 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 muito bonito. A escrita da autora é viciante também e foi aquela sensação que eu expliquei, né? Pra mim, eu tinha dentro de mim de que elas iam conseguir se reencontrar, que elas iam conseguir ter um final feliz e que ia dar tudo certo. Então, eu fiquei com meu coração em paz a cada momento, só apreciando cada capítulo, cada percalço que elas deviam enfrentar e superar. E deu muito certo no final, eu acabei adorando, eu dei 4 estrelas e meia. Não é perfeito, mas assim, é um livro muito, 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 muito bom. Então, assim, eu não poderia ter começado melhor essa maratona. E pra continuar, eu vou pra realidade dos livros digitais, né? Que eu falei pra vocês no take passado que eu só poderia ir ou pra realidade dos livros digitais, ou pra dos livros de lançamentos, ou pra dos livros físicos. E eu tô com muita vontade de ouvir o audiobook de Bem Casados, do Pedro Poeira. Então é isso que vai acontecer agora. Mas, hoje, domingo, eu tenho um evento muito, muito, muito legal pra ir, que é a primeira vez que eu sou convidado a participar de uma mesa pra falar sobre literatura. Então fui convidado enquanto cobra letrada, enquanto booktuber, pra falar sobre literatura, junto com outros influenciadores e outros autores. A Manu, a Emanuela Faria, que é super minha amiga, já esteve aqui no canal diversas vezes. Então, vou mostrar também um pouquinho de como vai ser esse evento e esse meu dia pra vocês. Então, bora lá que eu tô muito, muito, muito animado. Oi, gente! Terminei o segundo livro, que foi Bem Casados. Eu acabei de ouvir o audiobook nesse exato momento e eu estou com o meu coração transbordo de alegria, porque é muito, muito, muito fofo. Eu já esperava que fosse ser muito legal, porque, né, é do Pedro Poeira. Acho que eu já falei pra vocês que eu gosto muito, muito da escrita do Pedro. Mas, sei lá, eu acho que esse, por eu ter escutado o audiobook, né, foi muito mais envolvente. Eu simplesmente não conseguia parar de ouvir. Eu queria fazer tudo que eu estava fazendo enquanto eu escutava o audiobook e foi muito rapidinho porque é uma história curta, né? Inclusive até é classificada pela Esquilo como um mini book, mas é um livro. É um livro um pouquinho mais curto e tem vários capítulos. E aqui conta a história do Anthony, que ele é um chefe de cozinha super renomado, super talentoso, e ele vai ser o responsável pelo buffet da melhor amiga dele, é do casamento da melhor amiga dele. Ela vai se casar com uma outra menina e ele tem essa grande responsabilidade de fazer o buffet do casamento. Tipo, toda a comida salgada, quanto os docinhos, quanto o bolo, etc. Só que vai ser no Dia dos Namorados e numa cidade distante de São Paulo. São 7 horas de viagem que ele vai ter que fazer pra chegar nesse lugar onde vai ser o casamento. E como se não bastasse, né, as horas de viagem, a amiga dele, na véspera da viagem, liga pra ele e pergunta: será que você pode dar uma carona para o meu padrinho de casamento? Ele vai chegar no aeroporto tal hora, sei que você vai sair de casa mais ou menos nessa hora, então super casa, né, de vocês virem juntos pro casamento. Aí ele fala: não, tudo bem, me passa aí os dados, né, do voo, que eu espero o amigo. Qual é a surpresa dele quando chega lá no aeroporto e vê que o tal padrinho é o ex-namorado dele? Sim, ele teve um caso, né, teve um relacionamento com esse menino há alguns anos atrás. Eles acabaram terminando porque o Anthony foi morar fora, ele foi estudar, na verdade, lá na França, se eu não me engano, acho que é na França, estudar
justamente de gastronomia e tal, e por conta disso eles se separaram e o Anthony guarda muitos sentimentos ainda, de mágoa, de rancor, enfim. Não foi um término fácil pra ele, sabe? Então quando ele vê a última pessoa que ele queria enxergar na vida dele, bem na frente, ele fica em estado de choque. E ele fica assim, cara, eu não acredito que isso está acontecendo e que a minha amiga me colocou nessa furada. Então ele fica bem chateado e tal, mas não tem muito o que fazer. Ele vai ter que dar a carona pro cara porque é o padrinho do casamento e sem padrinho não vai ter casamento. Daí fica aquele climão, porque pelas próximas 7 horas eles vão ter que conviver ali juntos até chegar no local do casamento. Só que muitas coisas vão acontecer e essa viagem não vai ser só uma viagem de carro, vai ter uma jornada cheia de aventura, de imprevistos, de coisas bem tensas que vão, obviamente, aproximar esses dois pombinhos e vai trazer muitos dos sentimentos que foram deixados para trás há alguns anos atrás. Então é um enemies to lovers, basicamente. É um lovers to enemies to lovers, que é muito, muito, muito divertido. Eu realmente estava, assim, com meu coração na mão a cada vez que um capítulo acabava, porque eu precisava começar o outro, porque eu precisava entender como que aqueles pequenos problemas iam ser resolvidos, né? Porque tem questão de combustível, aí tem questão de van empacar no meio do caminho, tem vários pequenos atritos entre eles. Enfim, é uma confusão, mas é muito bom. Os personagens também são super adoráveis. Obviamente que o Anthony, ele é um pouco ranzinza, mas ali naquele contexto eu consegui entendê-lo 100%, eu consegui entendê-lo perfeitamente bem. Então eu ficava torcendo muito pros dois, e tem até uma vó que aparece ali na metade da história também, que é tipo a cereja do bolo, é sensacional, até a importância que ela tem pro andar da história, e o final, gente, é muito bonitinho, é muito bonitinho. Então você chega no final e só sorrisos e coração quentinho, eu adorei, eu dei 4 estrelas e meia, e tô bem animado pra minha próxima leitura, que é pra Realidade de Livros Únicos, e vou pegar pra ler antes que o verão acabe, esse livro de contos nacionais. Estou animado também. Bora lá! E aí, pessoal, temos o terceiro livro concluído da maratona. Porém, preciso dizer pra vocês que eu estou bem decepcionado. Bem decepcionado mesmo. Foi um livro que eu tava, assim, esperando que eu ia me divertir, que ia ser um livro leve, fácil de ser lido. E até foi bem rápido, eu li, tipo, numa noite. Só que definitivamente não foi um livro que funcionou pra mim. 2 histórias funcionaram, outras 5 nem um pouco, assim. Não rolou nem um tiquinho, assim. Sério, eu realmente fui muito, muito, muito decepcionado. Primeiro a gente teve a história do Aureliano, que é até meio que um spin-off de um outro livro dele, que é Reinventando Denise, que é um livro que eu não gostei. Então, de cara, eu não consegui me conectar, porque era uma personagem que eu tinha odiado quando eu tinha lido Reinventando Denise, e ela vai continuar sendo a protagonista aqui, então eu não curti. Aí logo depois a gente foi pro conto da Cristina, que vai contar a história de um príncipe fantasma de dentro dos livros, que vai sair do conto, né, dele, né, da história dele, dos livros, pra vida real, e coisas vão acontecer, e eu achei tudo muito desconexa pra mim, sabe? Eu realmente não consegui me conectar com a protagonista, com a amizade entre os dois, com o que ele quer sair dali. Então, tudo pra mim foi tipo assim, tá, ok, próxima página, sabe? Agora, o terceiro, que é da GB Baldassari, que eu descobri que é um casal, né? São 2 mulheres que formam um casal. Acho que elas são casadas, enfim. Eu fiquei muito, muito, muito apaixonadinho por essa história. É uma história muito fofa, é um romance sáfico. Tem um que ali bem adolescente, tanto que o final eu não curti tanto, porque pra mim foi uma revirada, assim, de mesa, que eu achei um pouco
adolescente demais pro meu gosto, mas ainda assim é um romancezinho fofo que deixa os nossos corações quentinhos, e esse eu gostei bastante, sabe? Esse foi tipo assim, um suspiro de finalmente algo que vai, né, me fazer feliz nessa história. Mas não durou muito, porque logo depois veio provavelmente a história que eu menos gostei, que é a da Júlia, que vai ser um conto de Réveillon com 2 protagonistas que eu não curti nem um pouco. Sério, eu tava lendo e esse aqui eu confesso que foi tão qualquer coisa pra mim que agora, parando pra tentar relembrar a história, eu lembro de pouca coisa. E olha que eu acabei de terminar o livro, pra vocês verem que realmente foi uma coisa bem esquecível, assim, pra mim. Sério, essa história não funciona definitivamente. Aí logo depois teve o conto do Mark Miller, que esse eu tava com muita expectativa, porque eu já li outras coisas do Mark, conheço ele pessoalmente, mas também não funcionou pra mim, achei meio sem pé nem cabeça. Tipo, a história até poderia funcionar, mas não sei, gente, eu acho que talvez se fosse num formato de romance, não de conto, sabe? A gente conseguiria entender um pouco mais das motivações dos personagens por estarem fazendo aquilo. Mas assim, um ponto positivo é que dá uma quebrada ali nos romances, né? Porque todas as histórias, se não me engano, são de romance. E aí o do Mark é uma coisa mais terror, suspense, mistério, sabe? Isso dá uma quebrada, assim, positivamente no ritmo do livro. Aí depois tivemos um conto que eu também não curti, da Mary C. Miller, que é um outro romance sáfico, mas isso aqui eu não consegui comprar muito o desenvolvimento do casal. Então eu acabei ficando assim, então tá bom. Mas, pelo menos, a última história, que era a que eu mais estava ansioso, que é a história do meu amigo Vitor, eu gostei bastante. Eu achei que é uma história muito divertida, muito engraçada. Tem vários momentos aqui que são super engraçados. A protagonista, a Sarinha, ela me lembrou muito a... Ai, Thalita. É Thalita? Eu acho que é de Viralizou, do Juan Julián. Não sei porquê, mas na minha cabeça elas são muito parecidas, assim, de personalidade. E ainda tem um plot twist no final que eu definitivamente não estava esperando. Então eu acho que foi muita essência, assim, de Antes que o Verão Acabe, dessa temática que eu criei na minha cabeça, é o que o Vitor nos traz nesse último conto. Então, por conta do conto do Vitor e também da GB Baldassari, eu acabei dando 2 estrelas e meia. E olha que ainda assim nem é uma nota tão boa, né? Mas, real, os outros contos não funcionaram nem um pouco pra mim, então realmente não tive muito o que fazer com esse livrinho aqui. Mas pra continuar com a maratona, né, eu vou seguir então pra realidade dos livros nacionais, outro livro nacional no caso, e eu vou pegar esse aqui do Samir Machado de Machado, que é O Crime do Bom N-zista, não sei se eu posso falar essa palavra aqui no vídeo, e é um livro super curto, é ficção histórica, sei que vai ter representatividade, então estou com expectativas, bora lá. E aí, pessoal, venho agora neste take com um pedido de socorro, porque eu tô me sentindo em Lost, sabe, a série? Eu tô me sentindo ilhado, completamente desconectado do mundo inteiro, porque na minha casa está faltando luz há mais de 12 horas. Quando eu tava dormindo, era mais ou menos 1 da manhã, a luz acabou, mas beleza, tá friozinho, então eu consegui dormir. Acordei hoje sem luz, não consegui começar a trabalhar e não consegui fazer absolutamente nada, na verdade. No meio disso tudo, a minha rede de celular também não tá funcionando, e aí quando ela deu um mínimo sinal de vida, fiquei sabendo que tá tendo um ataque cibernético. Acho que não é um ataque, mas é tipo um apagão cibernético que afetou a rede de comunicação. Vários aviões no mundo inteiro, vários voos no mundo inteiro tiveram que ser cancelados. E também afetou aqui a distribuição de energia de onde eu moro. E eu estou assim, gente, que é isso? O fim do mundo? Socorro. Mas, enfim, falando dessa belezura aqui, temos a melhor leitura até agora e provavelmente uma das melhores leituras que eu fiz no ano de 2024 até o momento. Eu estou completamente surpreso com O Crime do Bom Nazista, sério. Porque, assim, eu não costumo ler sinopses nem nada, então eu não sabia muito bem do que se tratava, só sabia que era uma ficção histórica e tinha algum personagem gay no meio. Era a única coisa que eu sabia. E aí eu comecei a ler, já tava achando meio estranho porque é um livro muito curto e parecia que tinha muitas coisas a serem desenvolvidas, mas quando eu entendi qual era pra onde a história ia me levar, eu fiquei, caraca,
caraca, isso aqui é muito Agatha Christie. Aí eu fui ler atrás e realmente está falando que um romance com a leveza de Agatha Christie e a densidade dos grandes temas históricos. Então realmente tem essa pegada meio Agatha Christie, sabe? E eu não sabia, então foi uma surpresa muito grande. E tudo isso, né, toda essa questão de mistério com esse toque de ficção histórica, que foi o que eu mais gostei, assim, de longe. Eu gostei de tudo, mas foi um ponto que eu realmente fiquei muito envolvido com o livro, porque aqui a gente vai ter um dirigível, tem até um mapa dele aqui, ó, é isso aqui que faz viagens entre a Europa e o Brasil lá nos anos de 1930, lá na década de 30, 40 e tal. E aí a gente vai acompanhar uma dessas viagens em que tem ali várias pessoas super importantes da Alemanha, naquela época da Alemanha nazista, né? Então vai ter muita gente extremamente preconceituosa e tem vários momentos que a gente vê isso, essas opiniões muito, muito, muito preconceituosas. É chocante você ver no livro, tipo, um diálogo em que todo mundo na mesa tá falando um monte de atrocidade aos direitos humanos e tá tudo bem, porque todo mundo ali concorda um com o outro, mas ao mesmo tempo é muito interessante de acompanhar uma realidade que a gente não tá acostumado, né? É um ponto de vista que a gente não tá acostumado. E no meio dessa viagem acontece o quê? Um assassinato. Um dos passageiros, aliás, ele é morto, ele é encontrado morto, e aí vai começar uma investigação ali, porque um dos passageiros mais tops que tá viajando, ele é um policial da Alemanha nazista, um policial investigador, e aí o comandante do dirigível vai justamente falar, olha, como você já tem experiência no assunto, vamos aqui, né, entender o que tá acontecendo, porque com certeza quando a gente desembarcar lá no Rio de Janeiro, que inclusive estão vindo pra cá, pro Rio de Janeiro, a polícia brasileira com certeza vai querer entender como que isso aconteceu. E aí vai começar essa investigação. Aí a gente vai ter cenas de conversa mesmo, né, com cada um dos envolvidos, possíveis envolvidos. E aí vai ter um monte de coisa suspeita de cada um. Cada um vai ter um motivo específico pra ter se envolvido nesse crime. E é muito legal. E, tipo, acompanhando de pouco em pouco como que isso vai abrindo, assim, tanto o leque do investigador como o nosso também, né? E tudo isso com esse contexto histórico que é muito, muito bem colocado pra gente. E aí também, a partir da metade do livro, vai aparecer muito sobre a realidade da comunidade LGBT da Alemanha naquela época. Eu não sei se vocês já viram Eldorado, que é um documentário na Netflix, que é incrível, que vai falar sobre uma boate que tinha lá, que era basicamente o símbolo da comunidade naquela época, era de fato o lugar mais famoso de Berlim, em que as pessoas LGBTQIA+, iam, se divertiam, se encontrar, etc. E o documentário conta como que isso foi sendo destruído conforme o regime nazista veio tomando poder, né? E é muito triste, é bem revoltante. E tem muito disso aqui no livro também, e eu gostei muito. Ainda mais quando eu me toquei que eu já sabia da história, sabe? Me deu, sei lá, uma camada de mais realidade ainda, né? De mais verossimilhança ainda pro que eu tava lendo. Então eu gostei pra caramba. Se você gosta, né, desses assuntos históricos e tal, você com certeza vai gostar muito. E a cereja do bolo é que o final é completamente surpreendente. Sério, é muito, 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 muito surpreendente. Eu fiquei embasbacado, eu não conseguia acreditar no que eu tava lendo. De verdade, eu fiquei muito em choque. E é mais chocante ainda quando a gente vai ver que esse livro tem 120 páginas. E eu fiquei impressionado como que o Samir Machado de Machado conseguiu construir uma narrativa tão envolvente, tão poderosa e tão redondinha em tantas poucas páginas. Porque, real, não tem um buraco, não tem um furo de história e é muito, muito boa em 120 páginas. É muito bom. Foi um livro maravilhoso pra eu ler na maratona, porque foi rápido. Então, assim, 5 estrelas, favoritado, não tinha como ser diferente. E com certeza vocês vão ver eu falando muito, muito, muito dessa história ainda aí pelo canal. E pra continuar, ainda mais agora que estou sem luz, vou aproveitar pra de fato ler, eu vou pegar O Quarto de Giovanni para a realidade dos livros encalhados. E esse aqui todo mundo fala muito bem, tá há muito tempo na minha estante, então bora ver no que vai ser essa história.
E aí, pessoal, terminei o quarto de Giovanni. Eu achei que eu ia amar muito mais esse livro do que eu de fato amei. Só que a minha questão com o livro é que eu não sou o público-alvo dele. Sim, eu sou um caçador de histórias LGBTQIA+, né? Principalmente quando o romance, né, o protagonismo é aquiliano entre dois homens. Porém, a escrita do James Baldwin não é a que eu gosto de ler normalmente. Então, muitas vezes foi um livro que me deixou mais cansado do que entretido na leitura. E aí eu reparei, né, que eu talvez não seja o público-alvo dessa história. Mas enfim, antes de falar mais sobre as minhas impressões, aqui a gente vai acompanhar o David, que é um cara jovem, acho que ele tem uns 20 e poucos anos, é isso mesmo. Ele é americano, só que ele vai pra Paris pra, enfim, passar ali um tempo. E ele tem uma namorada também, que também é americana, está em Paris, que eles dois estão num momento da relação que eles não têm certeza, nem ele nem ela, de que querem se casar, querem constituir uma família e tal. Só que mesmo assim, o David propõe a ela, né, a namorada, de se casarem, de talvez dar esse passo aí adiante. Aí a ela, pra pensar, vai pra Espanha, passar um tempo lá, e o David acaba ficando sozinho em Paris nos anos 50. É nesse contexto que ele vai conhecer o Giovanni, que é um garçom. Ele é um imigrante italiano que veio tentar a vida em Paris, então ele é uma pessoa muito pobre, ao contrário do David, que já é um classe média alta ali da sociedade norte-americana. E logo de cara eles vão começar a conversar, vão construir ali uma amizade e obviamente que vão acabar se relacionando amorosamente. O Giovanni fica completamente apaixonado pelo David, porém a gente sente desde o início que o David, ele até sente essas mesmas emoções pelo Giovanni, mas ele não se permite sentir isso de forma aberta. Ele não se permite se entregar para o Giovanni e, enfim, a constituir algo mais sério entre os dois. Inclusive, o próprio Baldwin fala, eu não lembro se é no capítulo anterior ao livro, na introdução ou se é no final, porque tem alguns textos extras aqui nessa edição, mas ele fala que o livro, ele não é sobre um relacionamento entre dois homens, né? O foco não é esse, o foco é sobre relacionamentos em que a pessoa tem tanto medo de amar que ela acaba não amando ninguém. E é muito isso, a gente vai acompanhar ao longo da história que o David, ele tinha muito medo de amar a sua namorada, ao Giovanni, a amar seu pai, enfim, a tantos outros amores aí. E isso faz com que ele crie um bloqueio muito grande, tanto para com o Giovanni como para com os seus amigos, né, que a gente vai acompanhar aqui outros personagens ali da Paris de 1950 que estão introduzidos nessa realidade LGBTQIA+. E isso vai nos levar para uma história bem sofrida, principalmente quando a gente para observar o Giovanni. O Giovanni é uma pessoa que eu senti muita pena enquanto eu tava lendo. Tanto pelo contexto social dele, das condições de vida, como pelo fato de que ele queria se entregar, de que ele estava disposto, mas ele nunca teve algo em troca disso, sabe? Porém, ao mesmo tempo, falei pra vocês que não funcionou tão bem pra mim. O que eu gostei muito dessa história? O início e o fim. Tanto que eu até marquei no livro muitas coisas no iniciozinho e muitas coisas no final. Porque eu acho que é quando o autor ele vai se debruçar muito sobre a relação entre os dois. Pra mim, o meio é muito mais um desenvolvimento do contexto que eles estão inseridos do que sobre a relação entre o David e o Giovanni, de fato. Porque no início a gente tem muito sobre como eles estão se conhecendo, como eles estão constituindo aquela amizade num primeiro momento, e no final tem todo aquele drama excessivo que eu gosto muito. Mas no meio eu me perdi, como eu falei, eu tava muito cansado.
tem parágrafos enormes de descrição de terceiros da história que pra mim não fazem muito sentido, que pra mim não agregam a história, tipo, a menina que tava vendendo no restaurante, a faxineira, não sei o quê, como tava o tempo em Paris, sabe? Eu não queria saber disso, eu queria saber muito da relação entre os dois. Tanto que uma coisa que eu adorei nesse livro foram os diálogos. Eu acho que James Baldwin cria diálogos maravilhosos. Porém, os parágrafos são muito grandes, os parágrafos que não são diálogos são muito grandes, são muito descritivos, que é uma coisa que eu particularmente não gosto. Então acabou ficando essa coisa meio agridoce pra mim. É uma história que eu gostei, mas que por algum tempo eu fiquei muito cansado dela. Então por isso eu acabei dando 3 estrelas e meia. E ainda assim tô com interesse, tá? De ler outras coisas do James Baldwin. Eu tenho até outro livro dele aqui na minha estante. E pra continuar, eu vou pegar pra ler A Realidade dos Livros Lançamentos com o famoso A Quarta Asa. Estou com muitas expectativas, porque vocês falam pra caramba desse livro, então quero ver se é tudo isso mesmo. Meus amores, eu terminei A Quarta Asa e eu estou em completo choque. Sério, agora eu entendo o porquê que vocês gostam tanto desse livro. E literalmente a última página desse livro faz a gente gritar, faz a gente ficar em cólera, assim, querendo a continuação. É estilo O Fim de Em Chamas, tipo Katniss, O Distrito 12 Não Existe Mais, é um pouco parecido. É tão chocante quanto, sabe? Eu acho que com certeza ninguém tá esperando. E, sério, eu tô muito chocado. Eu tô muito chocado. Muito chocado. É quinta-feira à noite, eu demorei uma semana pra ler. E por mais que eu tenha gostado bastante, eu não amei. Eu dei 4 estrelas, eu vou logo adiantando. Teve uma coisa que eu odiei nessa história aqui, que definitivamente me tirava completamente da história toda vez que aparecia. Mas ainda assim eu gostei muito. No entanto, de vez em quando eu pensava na maratona em si e eu ficava só lembrando que eu ainda tinha que ler o quê? Uns 3 livros pra completar a minha TBR. E com certeza eu não vou conseguir, porque é quinta-noite, termina sábado de manhã, amanhã eu trabalho o dia inteiro, sábado eu tenho outras coisas pra fazer também, que eu vou pra rua, então eu acho que eu vou conseguir ler só mais um livro, porque eu fiquei muito tempo lendo A Quarta Asa, porque é um livro muito grande. E é um livro com um mundo muito complexo. Eu acho que se você tá acostumado a ler alta fantasia, você vai adorar, você vai mergulhar de cabeça nessa história logo de cara. Mas eu não tô tão acostumado assim, porque eu não leio tanta fantasia, eu até li mais no último ano, e geralmente as fantasias que eu leio não são alta fantasia. Então, quando eu me dei conta de que era um mundo completamente novo, com, enfim, uma construção ali completamente inédita, eu demorei muito pra conseguir ligar todos os pontinhos, pra conseguir entender de fato, né, como que as coisas faziam sentido pra história. Então, o início foi um pouco complicado, ainda que eu estivesse 100% entregue pra narrativa da protagonista, que é a Violet. Eu gostei muito da Violet, eu até vi algumas críticas a ela no Scooby, várias pessoas falaram que ela é muito sonsa, muito songamonga e tal, mas eu gostei bastante dela. E eu acho que a escrita da Rebecca, né, que é a autora, ela é incrível. E tem uma coisa específica aqui que faz esse livro ficar, assim, chef's kiss, sabe? Muito rápido de ser lido, que é todos os capítulos termina com um cliffhanger. Termina com uma coisa que você precisa ler o próximo. E aí quando você vê, você já leu, sei lá, uns 5 capítulos e está em estado de êxtase completo. Tem, sei lá, um tipo de droga no final de cada capítulo desse livro. É muito envolvente. Mas do que se trata, né? Aqui a gente vai acompanhar a nossa protagonista, Violet.
Ela vive ali na cidade de Navarre, e a gente entende que esse reino onde ela vive, que tem outras cidades inclusive, teve aí uma guerra com um outro reino, inclusive até agora ainda tem uns conflitos ali de poder, e nesse reino, né, todo mundo, quando chega a determinada idade, vai se formar, vai seguir algum tipo de carreira. Ela passou a vida inteira achando que ela ia ser uma escriba, né? Que é as pessoas responsáveis por cuidar da história daquele reino, né? Daquela nação. Então, é muito sobre estar em volta de livros o tempo inteiro e tal, porque o pai dela era um escriba. Só que a mãe dela é a general das forças armadas ali do reino. E tanto o irmão dela quanto a irmã foram para a divisão dos cavaleiros, né? Foram seguir a carreira de cavaleiros. Quem escolhe fazer isso se prepara durante a vida inteira, porque é uma das carreiras mais complicadas, porque muita gente morre no processo, tipo, muita gente mesmo. É muito difícil, tipo, a formação antes mesmo de você ser um cavaleiro é muito duro, passa por diversos desafios mortais. E ela tem apenas 6 meses para se preparar, enquanto muitos se preparam a vida inteira, porque a mãe dela, a general, fala: você, meu amor, não vai ser um escriba, você vai sim seguir os meus passos e os passos dos seus irmãos e vai virar uma cavaleira. E aí ela vai, né, obviamente, aceitar isso e vai tentar honrar aí o sobrenome dela. E a gente vai acompanhar justamente ela tentando se superar primeiramente em entrar para essa divisão dos cavaleiros, porque é super difícil, já tem uma meio que prova ali, um desafio logo de cara que é extremamente impossível, mas ela consegue, e dali só piora. Ela apanha pra caramba, ela quase morre diversas vezes. Enfim, é muito interessante como ela também vai se desenvolvendo. Uma coisa que eu gostei muito aqui é que tem dragões, cada cavaleiro tem o seu dragão. Nem sempre tem, na verdade, porque o dragão que escolhe o cavaleiro, então tem alguns cavaleiros que não tem dragão. E a partir do momento que você tem um dragão, você já é mais respeitado, você já torna um cavaleiro de fato. Então eu gostei muito dessa mitologia dos dragões, a forma como isso, de fato, coloca a história pra andar adiante. Eu adorei essa parte. Porém, vamos aí para o ponto em que eu odiei. E eu acho que é um ponto que todo mundo ama. Sim, eu diria que a grande maioria das pessoas que gostam dessa história amam o quê? O romance da história. E, gente, eu odiei. Sério. Quando eu leio um livro, assim, de fantasia, distopia, enfim, eu tô ali para justamente a distopia, a fantasia. E aqui eu achei tão inapropriado as partes em que a protagonista fala que quer transar ou que, sei lá, queria ficar com tal pessoa, e aí quando de fato ela se envolve romanticamente com um personagem que eu não vou falar quem é pra não dar spoiler. Tem muita cena de sexo, muita mesmo. Tem 2 capítulos inteiros que eu pulei praticamente porque eu não queria ler aquilo, e eu acho que é muito excessivo essas partes em que corta total assim a história pra falar sobre como ela está querendo transar com alguém, sobre como ela tá afim de alguém. Sério, todas as vezes que ela entrava nisso, eu revirava os olhos e eu queria jogar esse livro longe. Eu odiei essas partes. Odiei. Então por isso eu acabei tirando 1 estrela, mas de resto é uma fantasia muito boa, muito bem construída, por mais que eu tenha dificuldade, né, de entrar aí no início. E como eu falei, a última página me deixou com muita vontade de continuar e pegar a sequência, né, quando for lançada, que eu acho que já tá próximo, acho que vai ser em agosto. E, bom, vocês conseguiram que eu lesse A Quarta Asa. Muito obrigado por essa indicação, porque eu realmente gostei pra caramba. Não foi perfeito, mas gostei. E agora, provavelmente pra encerrar aqui a maratona, porque eu acho que não vai dar tempo de ler outros, eu vou pegar Pequeno País, do Gael Faye. Então, bora lá. E aí, pessoal, finalmente terminamos a MLI. Acabei de ler Um Pequeno País. Falei pra vocês que provavelmente esse ia ser o meu último livro, e de fato foi. Estou gravando esse vídeo, esse take, aliás, no sábado de noite.
Então a Emily já acabou, né? Faz algumas horas, porque acabou meio-dia do sábado. E eu terminei esse daqui hoje de manhã, que eu acordei bem cedinho pra ver aí o jogo do Brasil, né? O jogo de vôlei masculino do Brasil na estreia das Olimpíadas. Infelizmente perdeu, mas consegui terminar e, gente, eu não poderia ter terminado de melhor forma, de verdade. Eu amei esse livro. E apesar de eu ter dado 5 estrelas pro Crime do Bom Nazista, eu acho que eu não favoritei. E esse daqui foi 5 estrelas, favoritadíssimo. Logo de cara, quando eu comecei, só pela escrita do Gael, né, do Gael Faye, eu já pensei, cara, isso aqui com certeza vai ser 5 estrelas. Eu não tava nem imaginando o que o autor ainda ia me reservar ao longo da história. Não é um livro nem longo, tem 200 páginas, mas é um livro recheado de coisas, principalmente de emoções. Esse é um livro que dá vontade de chorar, porque o seu coração fica em destroços, porque tudo o que acontece aqui é real. Isso é o pior de tudo. Tem muitas tragédias, muito sofrimento, e é bizarro a gente pensar que tudo aqui é verdadeiro. Eu fui pesquisar um pouquinho sobre o livro. Pelo que eu sei, não é a vida 100% do autor, mas muito do que ele viveu está aqui também. Muito da realidade dele, né? Dos fatos mesmo da vida pessoal dele estão aqui no livro. Mas não é 100% fiel. Eu acho que ele deve ter pego aí muitas coisas também de pessoas que ele conhece, né? Da vida e tal. Então aqui a gente vai mergulhar na história do Burundi, ou Burundi, que é um pequeno país ali do continente africano, logo embaixo da Ruanda. Tá entre a Ruanda e a República Democrática do Congo. E eu não conhecia absolutamente nada desse país, então foi uma jornada, assim, eu tava realmente muito entusiasmado de saber mais. E fiquei com muita vontade, inclusive, de estudar sobre a história, né, tanto do Burundi quanto da Ruanda, porque a história deles se entrelaçam em alguns momentos. Mas logo de cara a gente já consegue entender que algo de muito ruim, estilo guerra civil, está para acontecer. Porque no primeiro capítulo, o pai do personagem principal, que é o Gabriel, Gabe, como todo mundo chama ele explica pro filho qual é a diferença das etnias que vivem ali no Burundi. Que tem os Tutsis, os Hutus, e tem uma terceira etnia que é muito, muito, muito pequena, então, tipo, ele fala, isso aqui não interessa. E ali ele já deixa subentendido que as populações dessas etnias não se gostam e, inclusive, tem alguns conflitos entre si. Aí, beleza, no início do livro é uma história muito sobre a vida normal dele, né? Uma vida privilegiada enquanto um garoto burguês que tem o pai francês e a mãe da Ruanda. E aqui eu até achei bem legal porque deu pra entender muito, 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 muito o que é a África sobre 2 pontos de vista completamente diferentes. Porque tem muita coisa do pai, da família do pai, dos amigos do pai, que são todos europeus que foram viver na África, como que eles enxergam a África a partir disso, é como se fosse o playground deles, e tem até uma passagem que fala exatamente assim. E já a mãe dele veio refugiada, né, de Ruanda, por conta das guerras civis que aconteceram em diversos anos lá, e ela enxerga uma África completamente diferente. Ela, inclusive, dá pra ver que é muito, muito discriminada por ser uma imigrante, né? Por ser uma refugiada, aliás, porque ela é uma refugiada. Então é muito legal de perceber logo no início esse contraste. E as coisas só vão se desenvolvendo cada vez mais ao longo do livro. Até que a gente entra, de fato, na questão da guerra que aconteceu no Burundi, e também vemos muito sobre a guerra em Ruanda, né, a guerra civil e tal, e o livro vai todo se desenlaçar ao redor desses temas. Então é um livro muito pesado, é um livro que vai tratar muito sobre a perda da inocência de uma criança exposta a uma guerra ao longo dos tempos. E isso é muito tocante, muito, muito, muito tocante. Então, assim, é um livraço, eu amei
pra caramba, sofri, estou com muita vontade de estudar mais sobre a história, tanto do Burundi quanto da Ruanda eu sei um pouco mais, e tô com vontade de ler outros livros do Gael, fiquei realmente hipnotizado pela escrita dele, é muito, muito, muito boa. Eu só não rabisquei esse livro todo porque é um livro que eu peguei da biblioteca. Porque senão, gente, eu teria marcado 500 mil frases que eu tinha achado lindíssimas. Tem uma em específico que ele fala sobre genocídio, que tem aqui atrás, deixa eu pegar pra vocês, que, nossa, cara, quando eu li aquilo, foi um soco no estômago. Tá aqui, ó, o genocídio, na página 162. O genocídio é uma maré negra, e os que não se afogam ficam cobertos de petróleo pelo resto da vida. Sem comentários pra essa frase. E tem 500 mil outras assim. É como se o autor fosse um poeta, assim, sabe? Ele brinca com as palavras, ele brinca de contar a história. E é muito, muito, muito bonita essa prosa que ele tem. Então não tinha como não dar 5 estrelas, favoritado. E é com esse ótimo livro que eu vou finalizar este vlog. No total, eu li 7 livros, né? Eu li Pequeno País, eu li Antes que o Verão Acabe, consegui ler O Imenso Azul Entre Nós, O Quarto de Giovanni, O Crime do Bom Nazista, Bem Casados em audiobook e Quarta Asa. Então, pra mim, foi um sucesso total. Não consegui terminar a minha TBR, ainda ficou faltando 3 livrinhos, né? Mas tá tudo bem também. Consegui aproveitar bastante, acho que eu li pra caramba. Como eu falei no take anterior, eu acho que eu perdi muito tempo com Quarta Asa, mas não mudaria nada também, porque eu gostei pra caramba. Então, é isso, gente. Me diverti horrores e é isso que importa. Me contem nos comentários como é que foi a MLI de vocês, se vocês conseguiram ler todos os livros que estavam na TBR, se não conseguiram, se leram muito, se leram pouco, quais livros vocês leram. Já estou pensando na MLV, na próxima maratona literária, que vai ser de verão, no início do ano que vem. Antes de terminar o vídeo, eu quero deixar o meu muito obrigado aos apoiadores do canal, inclusive se você tem interesse de participar do Clube do Livro, ser um apoiador do canal, o link para participar do Clube das Cobrinhas está aí embaixo. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal ou deixou o seu joinha, por favor, faça isso, que você ajuda muito, 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 muito com a Cobra Letrada. E dito isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!